E vamos falar do Santos, que voltou aos trabalhos nesta terça-feira, já começando a se preparar para o jogo de terça-feira contra o Mirassol, lá no Maião, em Mirassol, jogo válido da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Mirassol é o 10º colocado com 5 pontos ganhos e o Santos é o 13º com 4 pontos ganhos. É claro que o Mirassol tem um jogo ainda a fazer, pode se distanciar do Santos aí 4 pontos. Mas acreditamos que vai ser jogo difícil. E eu acredito também que agora vai começar a aumentar, sim, as responsabilidades do Vojvoda. Porque agora vai ter que começar a mostrar trabalho ali no Santos, ou talvez nem mostrar trabalho, mas mostrar que o seu trabalho vai ter resultados. Porque não vai adiantar você mostrar tanto trabalho e não ter evolução dentro de campo na hora dos jogos do Santos. Vamos aguardar para a gente ver e torcer aí para que tenha uma semana feliz de muitas preparações, sim, jogadas ensaiadas, porque o Santos necessita muito de algumas jogadas diferentes dentro de campo, diferente, porque às vezes você vê uma falta, um escanteio, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Tem que ter alguma jogadinha ensaiada, porque é bom, às vezes, surpreender o adversário. Ai, meu Deus. O Santos que pagou o João Basso na semana passada e nessa semana já rescindiu com o zagueiro João Basso. O antigo carreirinha do Santos não vai deixar nem saudade, a não ser a pessoa dele, porque pelo jeito deve ser um bom rapaz, deve ser aquele rapaz que faz amizade com qualquer uma outra pessoa. Mas o trabalho dele não agradou no Santos. O lado profissional dele não agradou principalmente para os torcedores do Santos, que viu muitas vezes o João Basso se sucumbir ali dentro do Santos ali e não realizar aquilo que os torcedores esperavam, quer dizer, evitar gols. E muitas vezes ele nem foi para o jogo, nem foi para o jogo. Me recordo muito o João Basso correndo atrás do Marinho em 2023. Uma lembrança muito ruim que eu tenho daquilo lá. Não gosto nem de lembrar, não gosto nem de lembrar. Mas, quem sabe aí, segundo o Santos, foi uma rescisão amigável entre o clube e o jogador. Eu até acredito pelo tempo de contrato, porque o contrato dele ia até final de 2026. E o João Basso, acredito que ele quer jogar. Ele não quer ficar parado. Já imaginou o cara ficar ali no Santos ali até dezembro parado, sendo que ele poderia estar jogando em um outro time e, como se diz, ganhando o dinheirinho dele, né? Trabalhando, jogando, é mais justo. Então, até nisso daí, eu acredito que pode ter sido sim até amigável entre os dois lados ali, porque talvez a pessoa se sente incomodado também, ficar ali parado e, como se diz, de repente para muitos, não está nem aí, porque o dinheiro está caindo na conta dele, o dinheiro tá, o salário está caindo todo mês, então talvez a pessoa fique até incomodado e, portanto, que ele seja feliz, que ele tenha sorte de seguir a carreira dele. É um jogador novo ainda, jogador de 20 não tem nem 30 anos ainda, tem muita lenha ainda para queimar. Ah, meu Senhor Jesus. E o Lucas Veríssimo, hein? O Lucas Veríssimo, contratado pelo Santos. Eu disse ontem que essa novela não tinha como ser longa. Ia ser apenas um capítulo. Um capítulo que você senta ali no sofá e vê a novela e no outro dia aquele capítulo já foi. E foi o que aconteceu com o Lucas Veríssimo. 30 anos, 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões e 600 mil milhões do Brasil aqui, a gente faz até confusão com o dinheiro. É tanto zero para um lado e zero para o outro que você fica meio que perdido. E a gente não é acostumado com essas coisas, né? De milhões, milhões, falar milhões,
é muita coisa. Mas é claro que parece que o Santos vai pagar em 4 parcelas, uma no final do ano agora, final do ano que vem, final do outro ano, final do outro ano. É claro, joga lá, se não pagar, a FIFA faz pagar. É desse jeito. Ali no Santos é assim. Olha o caso do João Bassa aí, que veio para o Santos em 2023, o Santos pagou apenas na semana passada. E já nessa semana já se desligou do clube e vai seguir a vida dele. É assim, ali no Santos ali é desse jeito. Se não paga de um jeito, paga do outro, mas tem que pagar. E aí os cara confiam e vende, como se diz, assina a promissória aqui, assina a promissória, que se não pagar, nós leva na justiça. É isso que acontece muitas vezes com o Santos. Mas olha, eu gostei da contratação do Lucas Veríssimo. Eu gostei muito da contratação do Lucas Veríssimo. Um jogador, como eu disse ali, quando ele começou no Santos, eu desconfiava um pouquinho, porque ele jogou muito ali pelaquele lado direito ali, e muitas vezes ele errava uns passes que não dava para acreditar. Mas o Lucas Veríssimo, ele foi se encaixando ali no Santos aos poucos, foi ganhando força, e virou um baita de um zagueiro. E o Santos tinha uma bela dupla de zaga ali com o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique, que hoje está no nosso co-irmão em São Paulo e joga muita bola, o Gustavo Henrique, sempre gostei, um zagueiro muito bom. É uma pena que o Santos talvez não sabe cuidar bem desses tipos de jogadores que poderia ser sustento ali no Santos e o Santos deixa sair de qualquer jeito. Qualquer jeito. O Lucas Veríssimo ele saiu de qualquer jeito. Ele saiu por 6 milhões de dólares, parece. Acho que foi isso. E hoje o Santos está pegando ele por 4 milhões de euros, quer dizer, praticamente elas por elas. Mas o Santos tem que valorizar mais os seus ativos quando ele vende. Ele vende de qualquer jeito. A primeira proposta que chega vai embora. O Gustavo Henrique saiu de graça do Santos. Saiu de graça do Santos. Era um jogador que poderia estar até hoje lá no Santos, como um sustento lá no Santos, lá na defesa do Santos. Mas não, sai. Aí fica contratando jogadores que às vezes não tem o dizer do Santos. É isso que deixa o torcedor, às vezes, irritado. Irritado por isso daí. Porque o jogador sai de qualquer jeito, assim, ó, de graça, de graça. Saiu do Flamengo, depois foi jogar lá fora, voltou e está aí no Corinthians. E é o sustento ali da defesa do Corinthians ali. É um jogador ali que todo mundo está acreditando nele. Todo mundo está acreditando nele. E aí eu gosto, sim, da contratação do Lucas Veríssimo. Vamos esquecer aquele negócio, vai Corinthians. Vamos esquecer isso aí, gente. Esquece isso aí. Esquece isso aí agora, como ele disse. Vamos para cima, Santos. Vamos para cima. É isso aí. Você não vai chegar no seu adversário lá, contratado pelo seu adversário, e vai falar: eu gostava de jogar no Santos. Não é assim. Não é assim. Esses caras hoje é profissional. Esses caras hoje é profissional. Vamos esquecer isso aí. Eu já não conto mais com esse negócio. Eu fiquei muito chateado quando o Caio Jorge saiu do Santos e da maneira que saiu. Mas se pudesse voltar o Caio Jorge hoje, venha, Caio Jorge, venha. Venha ajudar o Santos porque o Santos precisa. Venha. Ah, chega. Eu já ando entendendo futebol diferente, diferente. Eu falo que depois que eu comecei a fazer o canal aqui, eu fiquei um pouco diferente de futebol. Às vezes eu discutia com a pessoa se mesmo eu tendo noção daquilo que eu via dentro de campo, que eu falava, não, não foi, não foi, não foi. Hoje não, hoje não. Se o Santos tiver numa decisão de campeonato brasileiro e tiver um pênalti para o adversário, eu não vou deixar de falar aqui no canal. Se o árbitro não deu, eu não vou deixar de falar, eu vou ter que falar. Porque eu hoje me vejo desse jeito. Depois que comecei a fazer o canal aqui, você não pode ficar aí brigando com as imagens aí e querendo você ter razão. Não, não. Então eu penso dessa forma. Esquece esse negócio. Ah, vai Corinthians para outro lado agora. Agora ele fala assim, vai Corinthians para outro lado. Eu estou aqui no Santos. Eu estou aqui no Santos, vou honrar a camisa do Santos. Foi aqui que eu comecei e agora eu quero honrar e quem sabe aí levantar um título importante para o Santos aí, ajudar. E olha, vamos parar com esse negócio de zona de rebaixamento. Vamos parar com esse negócio de zona de rebaixamento. O Santos está montando um time. Olha, cuidado, cuidado, toma cuidado. O Santos tem algo ali em Santos
que nenhum time brasileiro tem. Nenhum time brasileiro tem. E o Santos tem. Chama-se Neymar Júnior. Esse só o Santos tem. E esse faz a diferença. Esse cara, se ele não se lesionar nesse campeonato, ele pode mostrar muito e muito para a torcida do Santos que ele pode resolver. Então, eu já estou começando a acreditar em coisas diferentes, porque o time do Santos é bom. O time do Santos é bom. Se for para ficar brigando na parte de baixo da tabela, senta todo mundo numa mesa redonda e acha onde está o problema, porque aí tem um problema. Aí vai ter um problema. Vai ter algum defeito que não está sendo realizado em ordem. Porque o time do Santos está bom. O time do Santos é bom. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Lucas Veríssimo, Vinícius Lira, William Arão, Gabriel Bom Tempo, Christian Oliva. Só que esse aí, eu estou falando da boca daquilo que eu estou ouvindo falar. Eu não conheço. Eu estou falando daquilo que eu estou ouvindo falar. Eu não conheço o jogador. Acredito que nunca vi jogar. Neymar, Gabigol, Moisés, ou Rony, ou de repente até o Tassiano. O time do Santos é bom. O time do Santos é bom. O time do Santos não é para ficar brigando. O time do Santos não é para ficar brigando em zona de rebaixamento, não. O time do Santos não é para ficar brigando para pré-Libertadores, não. O time do Santos é para sonhar coisa alta. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos esperar. E além ainda desses jogadores aí, o Santos pode ter um banco razoavelmente que na hora que precisar pode ajudar. Pode ajudar. Eu pus o Adonis Frias, mas pode ser um Juan Pérez, como ele já jogou com o Lucas Veríssimo. Mas é como eu, na minha conversa aí, o Neo hoje, eu disse, eu não vou me surpreender se a dupla de zaga do Vojvoda, e eu acredito que vai ser, Adonis Frias e Lucas Veríssimo. Vamos aguardar para ver. Mas o Santos, agora é time para sonhar no alto. Não vem com história de zona de rebaixamento, de cair para a Série B. Não venha, não venha, porque não tem time para ficar lá embaixo. O Santos não tem time para ficar lá embaixo. Se o Santos ficar para baixo, na parte de baixo da tabela, sentam todo mundo na mesa redonda e procura que tem um problema dentro do Santos. Aí tem que achar aonde está esse defeito, aonde está essa matéria estranha dentro do Santos. Porque o Santos não tem time, vou falar de novo, para ficar brigando na parte de baixo da tabela. Não tem time. Respeito a opinião de todo mundo, mas na minha opinião, não tem time. Sinceramente. Volto a falar aqui. O Santos tem algo ali dentro que nenhum time brasileiro tem. O Santos tem um gênio que joga bola. Chama-se Neymar. Neymar Júnior. E esse cara está seco, com vontade de jogar a Copa do Mundo. E se ele tiver com vontade de jogar a Copa do Mundo, é sinal que ele vai jogar muito e muito no Santos. Vamos aguardar para ver. Tivemos a apresentação do Elano. Olha, foi uma apresentação, mais aquela apresentação assim de matar a saudade. Estou voltando para casa, estou revendo aqui o pessoal tudo que me ama, que gosta de mim, porque a torcida do Santos é apaixonada assim pelos ídolos que passaram no Santos e deixaram saudades. É o caso do Elano. É o caso do Elano. Eu passo direto ali na cidade onde o Elano convive ali. Iracemápolis, Limeira. Estou direto por ali. Quem sabe um dia ainda eu vou encontrar o Elano para ao menos olhar para ele e falar assim, pô, meu, você um dia você fez eu ser feliz pra caramba, meu. Você me ajudou e eu ser feliz pra caramba. Com aqueles gols que você fazia, com aqueles títulos que você ajudou o Santos a ganhar, era a minha felicidade. Quem sabe? Vamos ver. E foi mais um bate-papo mesmo, a apresentação, vai falar daqui, fala dali. Tomara que ele tenha muita sorte mesmo ali no Santos, ele, o Léo, ídolos que merecem estar ali e ajudar também o Santos. É como ele falou, eu estou aqui, estou na minha casa, tenho muito carinho pelo clube, amo o clube e vou ajudar. É claro que vai ajudar e tomara sim que ele ajuda muito e que esse Santos volta
a fazer craques e mais craques ali dentro do Santos, porque esse é o grande Santos. Para evitar, às vezes, de você ter que sair no último dia da janela para ir contratar um zagueiro lá no Catar. De repente, você não precisava disso. De repente, você já podia ter um João Ananias ali, já mais reforçado jogando, um João Alencar já mais reforçado jogando, um Contreiras mais reforçado jogando, mas o Vojvoda às vezes tem preguiça de pôr os meninos para jogar e aí fica complicado. É por isso que eu já vejo muitos querendo pôr o Escobar de lateral esquerdo, querendo pôr o Barreal de lateral esquerdo. Não, não, não. Põe o Vinícius Lira. Se o time vai se reforçar, vai melhorar, por que você vai tirar um Vinícius Lira que pode ser um jogador esplendoroso para o Santos daqui um mês, 2 meses, um ano, para ficar se batendo ainda com outros jogadores que você sabe que vai ser sempre aquela mesma coisa? Não, vamos pensar, vamos sonhar alto, vamos pensar alto, vamos pensar que de repente em 2027, porque se joga muito no Santos, não fica, mas quem sabe aí em 2027 o Santos está pegando aí mais 20, 30 mil euros, milhões de euros no Vinícius Lira. A gente tem que pensar assim também. Pensa, mas e o Santos? Mas no Santos é assim, revela e vende, mas pelo menos vamos procurar vender melhor, vender mais caro, pegar mais dinheiro para ajudar mais o clube, porque o Santos precisa, o Santos precisa. Ah, meu Deus. E o Robinho Júnior, que o Elano falou que não pode fazer nada, porque o Robinho Júnior é do time principal. Olha, eu só quero falar um pouquinho aqui, eu que defendo tanta base. Robinho Júnior, staff do Robinho Júnior, mãe, pai, o empresário, o tio, quem for, baixa um pouquinho a bola. Só 18 aninhos ainda. Tem muita carreira pela frente. Baixa um pouquinho a bola. Porque senão, você sabe que ali no Santos ali tem muito aqueles vazas Neymar. E aí logo, logo vão começar a pegar a birra de você. Pegar a birra de você, marcar você. Aí vai ficar ruim. Os vazas Neymar, eles pegam firme, eles pegam forte, eles pisam forte. Então vamos evitar. Baixa um pouquinho a bola. Você ainda é um garoto, está começando a dar seus passos no Santos. Olha exemplo de tantos outros que já passaram aí pelo Santos, que tinha tudo para vingar e não vingaram. Então, vamos com calma, vamos com calma. Você tem todo o tempo do mundo para jogar futebol e, quem sabe, aí ajudar o Santos nos campeonatos onde o Santos estiver jogando. Vamos com calma. Vou tomar um golinho de água aqui, porque para uns é felicidades e para outros é a infelicidade. O Rodrigo, que se lesionou, rompeu o menisco, o ligamento cruzado anterior, aquelas coisas que o jogador passa, que o Neymar passou e tantos outros jogadores passam. É uma pena, porque o Brasil vai sentir falta do Rodrigo. O Brasil vai sentir falta do Rodrigo. O Rodrigo era um jogador daqueles que poderia ser um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo, porque ele já fez jogos da Copa do Mundo de 2022. Ele foi bem, apesar de ter perdido aquele pênalti, mas ele foi bem. Não tremeu, entrou, jogou normal, procurando ajudar o Brasil, e era a Copa para, quem sabe, ele, ao lado do Neymar, ali, ser um dos protagonistas da Copa do Mundo. Mas, infelizmente, o Rodrigo se machucou e está fora da Copa do Mundo. O menino da Vila, que tinha a Copa do Mundo aí na porta, batendo na porta da casa dele, para ele estar dentro da Copa do Mundo, se machucou e não vai para a Copa. Que infelicidade. Que infelicidade. Acredito que a nação santista está triste. Está triste porque, como eu disse hoje na conversa eu e o Nel, para os santistas, a Copa do Mundo ela só vai ter graça mesmo se tiver o Neymar e se tivesse o Rodrigo. Porque senão a seleção brasileira não é mais aquele chamego que tinha de antigamente, não é. Então, infelizmente, vamos torcer muito para que o Neymar esteja na Copa do Mundo. O Santista vai ser legal.
Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.